necessidade de autorização do empregado, ela retira a necessidade de comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia, tá? E ela deve ser comunicada ao empregado com 48 horas de antecedência. Férias individuais foi outra medida adotada pelo governo, tá? E que houve mudança com relação à CLT. O empregado, para que ele venha ter férias, ele precisa trabalhar 12 meses, que é o que a gente chama de período aquisitivo, e o empregador tem um período de 12 meses, posteriormente, para dar as férias ao seu empregado, que é o que a gente chama de período concessivo. A medida provisória, ela trouxe uma situação de antecipação de férias, ou seja, aquele empregado que ainda não completou um ano, ele pode antecipar suas férias, tá certo? Mesmo sem ter completado o que a gente chama de período aquisitivo, esses 12 meses. Então, a medida provisória permitiu a antecipação das férias individuais. Como é que ela deve ser feita? A CLT fala que todas as férias de empregado, férias individuais, tá, de empregado, o empregado deve ser comunicado com 30 dias de antecedência do período. A medida provisória muda esse prazo e diz que o empregador tem que comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência, através de comunicação por meio eletrônico ou escrito. Normalmente era feito por meio escrito, o empregado ia lá e assinava, mas diante dessa pandemia, diante da situação de isolamento, muitas vezes fica impossibilitado de a gente pegar a assinatura do empregado. Então, a comunicação por WhatsApp, por e-mail, tudo isso, ela passa a ser válida, tá? A CLT também falava que o pagamento das férias ele deveria ser realizado até 2 dias antes do seu início, tá certo? E o que foi que a medida provisória trouxe? A medida provisória diz que o pagamento das férias ele pode ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias, tá certo? Então, se você iniciou suas férias no mês de abril, você tem até o 5º dia útil do mês de maio para fazer o pagamento das férias. Além das férias, a gente também tem o pagamento do terço constitucional, né? Que é uma obrigação prevista na Constituição Federal, que todo empregado, quando entra de férias, tem direito ao salário e mais um terço. E esse terço, ele deve ser pago nesse mesmo prazo. A medida provisória também flexibilizou a questão do pagamento do terço constitucional. Ela pode ser pago, o terço pode ser pago até a data do pagamento do 13º salário. A lei do 13º salário, ela prevê o pagamento do 13º em 2 vezes. Uma deve ser feita até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Então, o terço constitucional, a medida provisória autorizou o pagamento até o dia 20 de dezembro, que é a data de pagamento da segunda parcela do 13º. Todo mundo acompanhando bem? Alguma dúvida? O ritmo está legal? Ok, professor, estamos sim. Tá, joia. Outra novidade também, na realidade não é novidade, mas as férias coletivas, os requisitos, os prazos também foram alterados pela medida provisória, tá? A CLT, em seu artigo 139, diz que os empregados precisam ser avisados das férias coletivas com um prazo de 15 dias de antecedência, que são férias coletivas. Como já diz o nome, é férias de um grupo, tá? Ou seja, ou de toda a empresa, ou de determinado setor da empresa. Sai o setor A, se sair um funcionário para que seja considerado férias coletivas, todo o setor A tem que sair de férias. E aí é considerado férias coletivas ou a saída de um grupo, ou as férias de todos os funcionários da empresa. A CLT fala num prazo de aviso de 15 dias de antecedência e a medida provisória também alterou esse prazo para 48 horas de antecedência, da mesma maneira, por meio escrito ou eletrônico.
Essas férias coletivas, diferentemente da férias individual, ela tem a necessidade de que fosse avisado ao sindicato e ao Ministério da Economia, tá? E a medida provisória também retirou essa obrigação. Os limites, também como consta aqui, nesse momento, não são aplicáveis os limites máximos de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos. As férias coletivas, elas podem ser fracionadas em 2 períodos, um de 10 dias e outro de 20 dias, tá? Foi outra novidade que a medida provisória também trouxe. Ele diz que nenhum dos tipos de férias pode ser gozado em período inferior a 5 dias corridos, tá certo? Então, essa foi mais uma novidade aí trazida pela MP 927. Recolhimento do FGTS. O FGTS é um recolhimento mensal de 8% feito por trabalhador, tá? E ele foi prevista na medida 927 a suspensão de recolhimento nos meses de março, abril e maio, tá? A competência de pagamento do FGTS, ele é sempre meio subsequente. Então, se eu trabalho em março, meu FGTS deve ser recolhido até 7 de abril, e assim sucessivamente. Então, os meses de março, abril e maio, a medida provisória autorizou a suspensão do recolhimento. Aí, esses meses vão ficar sem recolhimento? Não, tá? Esse pagamento, ele pode ser feito em até 6 parcelas, a partir de julho de 2020, tá? Então, o que foi que fez, o que foi que trouxe a medida provisória? Apenas esticou o prazo e dividiu em algumas parcelas. Para que se tenha esse direito de pagamento em 6 vezes a partir de julho, precisa passar as informações, toda informação de FGTS, ela é passada para um sistema. E essas informações elas devem ser passadas até 20 de junho. Se não forem repassadas até esse prazo, perde esse benefício trazido pela medida provisória. Banco de horas e antecipação de feriados. A medida provisória ela trouxe uma flexibilização quanto ao prazo para compensação de jornada. O que é o banco de horas? Banco de horas às vezes, você compensar a sua jornada. Às vezes, você trabalha mais e depois você compensa aquele saldo que você ficou em outro dia trabalhando menos. Mesma coisa, se você trabalhar menos, em outras vezes você vai esticar. O que é que está acontecendo? Como as pessoas não estão trabalhando, esse saldo devedor, eles podem ser ajustados, né, eles podem ser compensados em um prazo de 18 meses, tá? A partir do encerramento do estado de calamidade. Né? Então, quando a gente passar por tudo isso aí, que o governo declarar encerrado o estado de calamidade, os empregadores terão um prazo de 18 meses para ajudar a compensação de jornada dos seus empregados, tá certo? Essa compensação, meu horário normal de trabalho, Bruno, é de 8 às 18. Eu posso botar meu funcionário para trabalhar de 8 à meia-noite? Não. Essa compensação, ela deve obedecer o limite legal que a lei já prevê, tá certo? São de 8 horas diárias, mais um abastecimento de 2. Então, o empregado só vai poder trabalhar 10 horas. Outra coisa que a medida trouxe foi a permissão de antecipação dos feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, tá? Então, o empregador pode fazer esse acerto, tá? De que os empregados não trabalham em feriados desse período, ele deve comunicar, tá certo, aos seus empregados com antecedência também de 48 horas,
descrevendo, detalhando quais são aqueles feriados que ele vai estar antecipando. Então, esses feriados, bom destacar, não podem ser os feriados religiosos, tá? Os feriados religiosos, eles devem ter a concordância do empregado, mediante um acordo individual escrito, tá certo? E aqueles que não forem feriados religiosos, o empregador ele pode fazer unilateralmente, desde que ele avise com 48 horas de antecedência e descreva quais são os feriados. Feriado de 7 de setembro. Fulano, o feriado de 7 de setembro você já está usufruindo agora nesse período de pandemia. Tá? Essa comunicação deve ser escrita ou por meio eletrônico também. E os feriados religiosos com a concordância do empregado. Outras medidas, tá, que foram trazidas pela medida provisória 927 foi a prorrogação de acordo e convenção coletiva. Tá? Então, os acordos e convenções coletivas que se encerrem no prazo de 180 dias a contar do início do estado de calamidade, eles vão ter uma prorrogação pelo prazo de 90 dias, tá? Convenções e acordos. Outra coisa também que a medida provisória trouxe, dispensa de exame médico, com exceção do demissional. As empresas, toda empresa deve fazer exame admissional, exame periódico, caso o funcionário saia em gozo de algum benefício, quando ele retorne, a gente tem que fazer o exame de retorno ao trabalho, tá? E o exame demissional em caso de demissão. A medida provisória dispensou a realização de exame médico, os quais devem ser feitos no prazo de 60 dias após o encerramento do estado de calamidade, com exceção do exame demissional. Acontece que, se o periódico, se tiver sido realizado outro exame com menos de 180 dias, ou periódico, ou exame de retorno ao trabalho, um próprio exame admissional, tá certo? O exame demissional, ele vai ser dispensado, vai ter validade aquele exame que tiver o prazo inferior a 180 dias, tá? Não acontecendo isso, a única exceção que não está dispensada é o exame demissional. Se o médico do trabalho verificar a necessidade de algum desses exames, ele deve relatar e aí o empregador deve fazer. Como eu falei lá no início, nós estamos numa pandemia e também vivendo uma pandemia, além do vírus, de uma pandemia de medidas provisórias voltadas à seara trabalhista e de muitas decisões. Então, eu preparei essa apresentação ontem à tarde, e ontem, logo depois que eu preparei essa apresentação, o Supremo Tribunal Federal derrubou essa flexibilização da atuação dos auditores fiscais do trabalho. A medida provisória falou que os auditores, eles poderiam trabalhar de uma maneira, eles deveriam trabalhar de uma maneira mais orientadora, tá? E não fiscalizadora, com exceção de acidente de trabalho e algumas outras que a medida provisória trouxe. Então, ontem, essa flexibilização para que o auditor fiscal não atue de maneira fiscalizadora, ela caiu, tá? Ele tinha a oportunidade aí de só orientar, a medida provisória pedia isso, mas o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem esse artigo, tá? E disse que o auditor do trabalho ele tem que atuar, de fato, de maneira fiscalizadora. Tá certo? Outra coisa também, que os prazos para apresentação de defesa e recurso no âmbito dos processos administrativos originados de auto de infração original nesse período, eles ficam suspensos, tá? Pelo prazo de 180 dias, o prazo para apresentação de recurso e defesa administrativa. Aqui a gente encerra, tá?
tá? Os principais pontos que a medida provisória 927 trouxe, tá? E aí a gente passa a entrar em outra medida provisória, que é a 936, né? Que vai falar daquela questão da redução de jornada e redução de salário, da suspensão do contrato de trabalho com custeio do salário pelo governo e da suspensão do contrato de trabalho para realização de curso pelos empregados, curso de especialização ou aprimoramento técnico, tá certo? Que já é uma previsão trazida pela CLT em seu artigo 476A. Essa medida 936 é a que a gente mais vê se falar nos noticiários, né? Suspensão do contrato de trabalho, redução. A quem ela se destina inicialmente? Diferentemente da medida 927, que ela se destina a todo e qualquer trabalhador, né? A medida 936, ela se destina aos trabalhadores com carteira assinada. Ah, Bruno, a gente pode tomar alguma medida da 936 com relação aos estagiários? No meu entender, não. Ela é bem clara que ela se destina aos trabalhadores com carteira assinada, que não é o caso do estagiário. Ela também não se aplica aos órgãos da administração pública, direta e indireta, às empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive às suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Quais são as possibilidades trazidas pela MP 936? Pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Vamos lá. Redução de jornada e salário proporcionais em 25%, 50% ou 70% por 3 meses. O que é isso? O empregador ele pode reduzir, tá, mediante acordo firmado com o empregado, a jornada em 25%, em 50% ou 70%. Tá? E como é que isso funciona? Se ele reduzir em 25%, o pagamento, ele arca com pagamento de 75%, e esses 25% restantes, tá, vai ser custeado pelo governo. Como? Vai se calcular com base no valor do seguro-desemprego ao que o empregado teria direito. Então, se ele reduziu em 25% a jornada, 75% o empregador continua pagando e 25% o governo vai pagar, baseado no cálculo, vai ser 25% vezes o valor que o empregado teria direito, caso tivesse recebendo o seguro-desemprego. Aqueles empregados que tiverem feito a redução de jornada e salário para o empregado, com o empregador, eles gozarão de estabilidade em igual período ao acordado. Tá? Essa redução de jornada e salário, ela pode ser feita no prazo máximo de 90 dias, tá certo? E se o empregado tiver a sua jornada reduzida em 30 dias, ele vai ter estabilidade também pelo prazo de 30 dias. Ah, Bruno, mas nesse prazo de estabilidade dele, ele não pode ser demitido? Ele pode ser demitido, tá? Mas além das verbas rescisórias inerentes à resilição do contrato, o empregador vai ter direito a uma indenização que será calculada com base naquele percentual de redução, ou de redução, no caso da suspensão é todo, mas de redução do contrato de trabalho dele. Então, se ele tem uma redução de 25%, ele vai ter uma indenização de 50% dos valores que eram devidos até o final do seu período estabilitário. Se ele tiver uma redução de 50%,
ele vai ter uma indenização percentual de 75% dos valores que eram devidos naquele período. E se ele tiver uma redução de 70%, a indenização vai ser no valor de 100% do salário que ele teria devido que seria devido até o final daquele período de estabilidade dele, tá? Para que a gente faça está ecoando, acho que abriu algum microfone. Vamos lá, voltando. Para que a gente faça essa redução do conto de jornada, tá, com a consequente redução do salário, a gente tem alguns requisitos a obedecer. A gente tem um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e ao sindicato a contar da data do acordo. Tá? Se a gente não comunicar ao Ministério da Economia nesse prazo, o governo só vai pagar a contar da data da informação, tá? No sistema do Ministério da Economia. O pagamento ele vai ser feito em 30 dias a contar da celebração do acordo, desde que esse tópico aqui de cima ele tenha sido obedecido. Então, eu firmei um acordo no dia 15 de abril. O pagamento ele vai ser feito até o dia 15 de maio, desde que o empregador tenha comunicado ao Ministério da Economia e ao sindicato nesse prazo de 10 dias a contar da data do acordo, que seria o dia 15 de abril. Se ele não comunicar nesse prazo, esse prazo de 30 dias para pagamento só vai ser contado a partir do momento que ele informar o Ministério da Economia. E aí, esse período será de responsabilidade do empregador. Bruno, eu fiz um acordo com o meu empregado no prazo de 30 dias de redução de jornada. Mas o governo, nesse meio termo, ele resolveu encerrar o estado de calamidade. Eu posso chamar meu empregado para voltar? Sim, nós temos 3 situações para encerramento da redução de jornada. A primeira é o encerramento daquele prazo que ajustamos, tá? A segunda é o encerramento do estado de calamidade. E a terceira é se o próprio empregador quiser chamar o funcionário de volta. Ele tem que avisar o funcionário com 2 dias de antecedência para que o funcionário volte a exercer as atividades naquele horário que ele exercia anteriormente, tá? Essa redução de jornada de salário, ela precisa da participação do sindicato? Não. Ela para quem ganha até 3 salários mínimos, que é esse valor aqui de 3.135, ou igual e maior que 2 vezes o teto da Previdência, que é esse valor aqui de 12.202,12, e que tem diploma de ensino superior para esse último caso, não precisa de acordo ou convenção coletiva. Um acordo entre empregado e empregador, ele é mais do que suficiente, tá certo? Para quem ganha, quem está aqui no meio dessa faixa salarial, para reduções de 50% a 70% da jornada, 50% e 70%, é necessário o acordo com a participação do sindicato, tá? Então, nesses casos, para funcionário que ganham no meio termo aqui dessas 2 faixas salariais, vai ser necessária a participação do sindicato. Para quem faz redução de 25%, não é necessária a participação do sindicato em nenhuma das situações, tá? O empregado que tem mais de um vínculo, ele pode receber pelos 2 vínculos? Sim, ele pode. O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo. Tá certo? Outra medida foi a suspensão do contrato de trabalho. Diferentemente da redução do contrato de trabalho, a suspensão ela só pode ser feita por 60 dias, tá? Em 2 períodos, fracionados em 2 períodos de 30.
Os requisitos para a realização também são os mesmos da redução, que são a comunicação ao empregado com 2 dias de antecedência da suspensão, 2 dias corridos. Ele também vai ter estabilidade em período igual ao acordado, tá? E o encerramento da suspensão também se dá naquelas mesmas 3 situações. Encerramento do prazo de suspensão, encerramento do estado de calamidade ou convocação do empregador para que ele retorne, e essa convocação para que ele retorne ao trabalho também deve ser feita com 2 dias de antecedência. Outra coisa que é importante a gente lembrar, o empregado não poderá prestar nenhum tipo de serviço à empresa durante este período. Então, eu suspendo o contrato de trabalho do meu empregado, mas continuo a mandar mensagem pedindo que ele faça coisa, que ele continue trabalhando, que ele faça alguma coisa para mim. Qualquer tipo de mensagem no período de suspensão descaracteriza por completo a suspensão contratual, tá certo? E aí o empregador passa a ter que arcar com o pagamento do salário desse período. É importante dizer que empresas com faturamento no exercício de 2019 igual ou superior a 4.800.000, tá? Essas empresas, no caso de suspensão do contrato de trabalho, elas vão precisar, nesse caso de suspensão e redução, ela vai precisar arcar com 30% do valor do salário do seu empregado, tá? Aí aquele que tem um contrato intermitente, ele pode fazer a suspensão do contrato de trabalho. O que é o contrato intermitente? Como diz o nome, é aquele contrato não contínuo, né? Foi uma novidade também trazida pela reforma trabalhista, que é aquele contrato em que o empregado só vai receber quando ele receber um chamado do seu empregador, tá? Então, ele só vai receber por aquela atividade que ele fez. Essas pessoas, elas vão ter direito a receber o benefício, tá? Mas durante o período apenas de 3 meses, no valor de R$600. Esse é um valor já pré-fixado para quem tem tem contrato de trabalho intermitente. O cálculo não vai ser feito com base no salário, vai ser um valor já fechado de R$600, tá certo? Outra mudança trazida pela medida provisória 936 é a suspensão para cursos ou programa de qualificação profissional. A CLT, em seu artigo 476, ela já prevê a suspensão, tá? No período de 2 a 5 meses, sem o pagamento de salário ao empregado, para que ele possa fazer um curso de qualificação. Então, o empregado ele pode sair de 2 a 5 meses, a CLT já previa, para fazer um curso de qualificação, tá? Sem que precise rescindir o contrato de trabalho. O que foi que a medida provisória trouxe? Ela alterou esse prazo, os cursos devem ter um período de 1 a 3 meses, tá? E esses cursos devem ser na modalidade não presencial. Então, o empregador tem que oferecer um curso em modalidade não presencial em razão do isolamento. Certo? É isso, pessoal. Em razão do tempo, eu já estourei até um pouquinho aqui. Eu vou chegando ao fim. A gente deu uma breve passeada pelo que as medidas provisórias, as principais medidas trazidas pelo governo através da medida provisória 927 e 936, né? As medidas, no meu entender, apesar de suas falhas, vieram com o intuito de preservar o emprego e a renda e garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, né? Tínhamos estudos aí que no Brasil tínhamos 12 milhões de desempregados e a UOL, no dia 22 de abril, agora fez um estudo que até o final de maio seremos 15 milhões de desempregados, tá?
A XP, ou foi a FGV, fez um estudo que até o final do ano seríamos 40 milhões de desempregados caso não tivéssemos as medidas provisórias, tá? Mas com a mudança, né, a 936, ela teve uma série de questionamentos, e aí teve uma liminar que passou a funcionar de maneira diferente, a 936, depois essa liminar, o pleno do STF derrubou, e a 936 voltou a ser colocada em prática de acordo com o que dizia seu texto original. A FGV, ou foi a XP, fez um estudo que até o final do ano seríamos 40 milhões, e com essa medida provisória em vigência, passaremos aí a ficar entre 20 e 25 milhões. A medida provisória, elas têm suas falhas, como eu disse lá no início, nenhuma regra vem pronta, né? E ela feita para apagar incêndio, elas também tiveram suas falhas, mas, no meu entender, foram boas para garantir a continuidade das atividades dos postos de trabalho, das atividades empresariais, tá? Como eu falei no início, é um momento de ressurgimento da advocacia trabalhista, tá certo? Por isso é importante também o acompanhamento jurídico, para que a gente possa fazer sobreviver todas as informações, todas as orientações que foram passadas agora, para que elas sobrevivam no futuro, né? A gente está com uma mudança na legislação imensa, tá? Toda hora vem uma decisão, vem uma medida provisória nova. Então, é importante que vocês sempre façam qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de previsão que a medida provisória 927 ou 936 permitiu, sempre acompanhado do departamento jurídico, tá? Para que mais à frente não venham a ter um problema muito maior. E eu agradeço mais uma vez oportunidade, tá certo? Que precisarem, façam parte do quadro do escritório do Eduardo Ribeiro. Qualquer coisa, sigam nosso escritório nas redes sociais, tá? Nós estamos nesse momento de pandemia colocando informações a todo momento para que vocês não fiquem desatualizados e possam tomar conhecimento das novidades que o meio jurídico vem nos trazendo a cada momento. Agradeço mais uma vez a professora Thaís e aos demais membros da comissão organizadora aí desse evento. Muito obrigado. Oi, Bruno. Professora Rosângela, também quero agradecer a sua disponibilidade em trazer os seus na área jurídica para nós. Nesse momento, a professora Thaís deu um probleminha, mas ela deve estar entrando. Eu vou conduzir as perguntas que dispuseram no nosso chat para você. Tá? Uma vez, obrigada. Obrigada também aos alunos que estão aqui tirando a sua ajuda. Vou fazer a pergunta que nós temos aqui, um aluno que é Rubem Alves Figueiredo, ele fala o seguinte: prezado professor, eu gostaria de perguntar sobre as condições de teletrabalho, TFE. O senhor se referiu no início da apresentação. Em minha empresa é dada uma condição para uns em que os trabalhadores são certificados pela empresa e o acesso é mais fácil, e para outros o acesso é pelo computador particular do empregado, através virtual, a qual não funciona, mas as cobranças quanto à qualidade é a mesma para os dois grupos. Quais medidas as pessoas do segundo grupo, que usam máquinas virtuais, podem adotar para não serem penalizados, visto que estas não funcionam corretamente? Joia. Rubem, eu vejo que vocês estão com um problema técnico aí, né? Então, o que é que você deveria fazer? Sempre para a empresa, essas discussões, para que o empregador, eventualmente, não venha a lhe aplicar uma punição, no caso, uma advertência, né, ou uma suspensão, né?
até chegar a uma justa causa futura por desídia. O que é a desídia? É o desleixo na realização das suas atividades laborais. Então, o que eu oriento é que vocês sempre registrem esse tipo de queixa ao empregador, tá? Informando que quem tem um acesso de uma maneira consegue exercer suas atividades de uma maneira mais fácil do que aqueles que não têm. Júlia, teu áudio abriu e está ecoando aqui. Joia. Então, continuando, que você sempre registre a comunicação ao empregador, tá? Para que ele não venha futuramente a querer lhe aplicar uma punição em razão de um desleixo no exercício das suas atividades. Maravilha, doutor Bruno. Temos mais algumas perguntas aqui. Uma pergunta da Franciele. O que acontece ao empregador que suspendeu o contrato de estágio? Não, o contrato de estágio ele não é aplicado aos estagiários, como eu falei. Ele é aplicado aos funcionários que têm carteira assinada, tá? Perfeito, deixando mais claro isso, ótimo. O Rubem fez uma outra pergunta aqui também interessante. Os empregados cipistas possuem a mesma estabilidade garantida por lei ou a MP mudou isso também? Não mudou. Os empregados, acho que são, você fala quem é membro da CIPA, Rubem, seria cipeiro, ele não. A medida provisória não alterou, não trouxe nenhuma alteração quanto ao período estabilitário dos cipeiros. Ok. O William também faz uma pergunta aqui. Caso o empregador não se utilize de normas de saúde no seu estabelecimento e o empregado se sinta prejudicado, o que ele pode fazer? E se existe alguma medida para esse problema? Veja, como eu falei, William, a medida provisória, ela isentou a obrigação desses exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, com exceção do demissional, né? E o demissional, caso algum outro exame tenha sido feito num prazo inferior de 180 dias, ele também é dispensado. Eu vou só te falar aqui, passar um trecho que ele fala disso, William, da 927. Me dê só um minuto que eu vou procurar exatamente o artigo para te responder claramente sobre isso. Outras disposições, anteperíodo. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui um arquivo, tá, Thaís? Um minuto. Tranquilo. Pessoal, se quiserem, vão pondo perguntas aí, que a gente ainda tem um tempinho, tá? A gente tem umas 3 perguntas para fazer. E aqui, nesse caso, é tudo muito objetivo, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui e para finalizar a resposta aí ao William. William, a medida provisória, em seu artigo 15, tá? No parágrafo 2º, ela fala assim: na hipótese de um médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Então, se você entende que existe algum risco à sua saúde, comunique ao médico da empresa para que ele faça essa comunicação ao empregador e a gente possa sair da exceção aí prevista pela MP, né? Essa que dispensou a realização desses exames. Ok. Tem uma outra pergunta aqui do Rubem, que fala assim: quais as consequências ou medidas que os empregadores podem sofrer ou o empregado pode tomar se por acaso o empregado se sentir ameaçado pelo empregador para que este realize o seu trabalho presencial? Visto que... Oi, Bruno. Oi, Bruno. Oi, Bruno, consegue ouvir agora?
Tá, só, Franciele, eu vi que você tinha feito uma pergunta aqui, que o tempo para o empregador conceder as férias após o período aquisitivo de um ano é de 11 ou 12 meses. 12 meses, tá, Franciele? A partir disso que o empregado tem direito ao gozo de férias mesmo, né? O período de desfrutar que a gente tanto almeja após um ano de trabalho. Agora, Thaís? Agora sim, Bruno, você voltou. Teve que sair e voltar para a sala novamente. Nossa dependência da internet está cada vez mais, né, sujeita a isso, não tem jeito. Eu acho que você não ouviu minha última pergunta. O Rubem fez uma pergunta falando sobre que consequências e medidas que os empregadores podem sofrer ou o empregado pode tomar se por acaso o empregado se sentir ameaçado pelo empregador para que este realize o trabalho presencial, visto que temos tido superlotações em transportes coletivos e principalmente nos horários de pico, o que tem caracterizado a situação citada. Normalmente, Rubem, vocês me ouvem? Sim, pode prosseguir. Normalmente, Rubem, o que tá regulamentando o exercício das atividades são os decretos estaduais, né? Então, se seu empregador ele não está autorizado a funcionar com a atividade presencial e ele está lhe exigindo isso, denuncia ao Ministério Público do Trabalho, entendeu? Você está acobertado para que você tome as medidas de restrição, né? Converse com o seu registre, mas também deixe sempre tudo registrado com o seu empregador, que aquela atividade não está permitida, entendeu? Para que você possa se isentar de qualquer tipo de responsabilidade que ele queira transferir para você, entendeu? Agora, sim, se a sua atividade está liberada, tá? E você não tem nenhum tipo de restrição médica, tá? Você vai ter que trabalhar. Então, se a atividade liberada, mas você se sente ameaçado, então você vai ter que ter alguma cobertura legal, que seria algum atestado médico que lhe isente do exercício das atividades. Ok, perfeito. A Vanessa tem uma dúvida. Pelo que ela entendeu, a medida provisória 936 não abrange os prestadores de serviços da administração pública direta e indireta. É isso mesmo? É isso mesmo, Vanessa. O artigo 2º da 936, tá? Ela é bem claro com relação à abrangência da medida provisória, tá? Ela fala que deixa eu ver aqui, o parágrafo único do artigo 3º, desculpa. O disposto no caput não se aplica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias e os organismos internacionais. Então, ela é bem clara com relação a esse seu questionamento. Não abrange os prestadores do serviço da administração pública direta e indireta. Maravilha, doutor Bruno, isso acaba já respondendo outra pergunta. Acho que Jairo aqui em cima. Isso. O Jairo perguntando do ministro Lewandowski, é isso? Isso. Acho que sim. O Jairo perguntando em relação à questão do sindicato, né, a participação dele na tentativa de modificar o que a MP inicialmente estava propondo. Mas ele quer sua opinião mesmo. Uhum. Entendi. Na minha opinião, sim, Jairo. Prejudicou muito, né? Porque, como eu te falei aí nessa parte final, colocando na prática o que o ministro Lewandowski determinou, nós teríamos um desemprego gigante em razão de que alguns sindicatos sequer estavam abertos, funcionando, né? Os sindicatos que estavam funcionando não estavam funcionando, muitos deles não deixaram sequer um telefone, sequer um e-mail para comunicação. Então, assim, aquele acordo que o próprio empregado e empregador já tinham chegado, muitas vezes ele poderia ser travado por um sindicato que estava fechado. Então, no meu entender, o pleno foi a decisão do pleno que derrubou a liminar do aval do sindicato, ela foi acertada
para essa emergência que estamos vivendo. Só abrindo um parênteses aqui, tá, Jairo? Eu, como professora de gestão de pessoas, trabalhando diretamente com áreas de recursos humanos, departamento de pessoal, também concordo totalmente com o doutor Bruno. Seria muito complicado se tivesse sido dessa forma, né? E outra, viu, assim, Thaís, só complementando, para que vocês entendam, a redução, o percentual de perda da maioria dos trabalhadores, ele é mínimo. Então, muitos dos trabalhadores do nosso país ganham um salário mínimo. Para quem teve redução ou suspensão, esses trabalhadores que tiveram redução ou suspensão, o percentual de perda de salário é de 0%, porque eles vão continuar recebendo o salário mínimo, entendeu? Aqueles funcionários que ganham até R$ 1.500, se não estou enganado, eu fiz esse estudo, e que tiverem redução de 5% de 25%, 50% e 70% da sua jornada, eles terão perda também salarial de 5%, de 10% e de 20%. Né? Então, assim, não é para o que está reduzindo, não é uma perda. Obviamente, toda perda ela é lamentada, mas acho que todo mundo deve ser solidário nesse momento para que os postos de trabalho sejam mantidos e as empresas também, né, elas tenham sobrevivência, porque sem empresa não tem emprego, não é verdade? Então, assim, eu acredito que foi uma medida muito boa para os trabalhadores e para as empresas. Todo mundo tem que sair colaborando nesse momento. Quem tem algum tipo de perda, que essa perda ela seja uma perda dentro do razoável, eu entendo que não vai trazer prejuízos enormes. Maravilha, é exatamente essa proposta desse projeto, né, desse ciclo de palestras que nós estamos propondo aqui dentro da universidade. É realmente uma agenda de soluções para as organizações, né? Na medida do possível, realmente manter os empregos e tentar minimizar ao máximo tudo que todos nós estamos passando, né? Porque independente de classe social, claro, muitos sofrem bem mais, mas todo mundo está passando por isso, né? Perfeito. E a gente tem uma última pergunta aqui do Rivaldo, que bom te ver, entre aspas, né, Rivaldo? Ele pergunta, considerando que estamos no Brasil, onde a prática de fraudes parece depender apenas de uma oportunidade, apesar dos arroubos dos falsos moralistas quando tratam do tema corrupção, gostaria de saber se há, na medida provisória apresentada, previsão específica de penalidade para empregados e empregadores, que, por exemplo, simularem uma suspensão do contrato de trabalho. Na sexta-feira, Rivaldo, nós tivemos aí uma portaria que regulamentou o pagamento desses benefícios. E o que é que a portaria trouxe? Que os empregados, só vai ter direito ao benefício os empregados admitidos até 1º de abril e com comunicação ao E-Social até o dia 2 de abril, contrariando até o que diz a CLT no prazo de anotação da carteira de trabalho, que são de 5 dias. Então, por que isso? Porque muitas fraudes, infelizmente, poderiam acontecer. Né? Agora vou sair anotando a carteira de todo mundo para receber. E a portaria trouxe isso. Outra coisa que a medida provisória aí já trouxe é que qualquer indício de fraude, qualquer descaracterização dessa questão da suspensão contratual, todo o custeio ele vai ser firmado pelo empregador. Ele vai ser feito pelo empregador. E ainda acredito que ele traz aqui, ó, ao pagamento, se durante o período de suspensão temporária, o parágrafo 4º do artigo 8º, o contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito àquilo que eu disse. Qualquer chamado nesse período de suspensão vai ser descaracterizado e o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração,
e dos encargos sociais referentes a todo período, as penalidades previstas na legislação em vigor e as sanções previstas em convenção e acordo coletivo. Então, ele vai ter todas as penalidades, todo o custeio do período e todas as penalidades previstas na lei serão também aplicadas. Maravilha, gente. É excelente. Eu acho que a gente está conseguindo fechar blocos, né, para auxiliar realmente o nosso entendimento, como a grande maioria aqui, administradores e futuros administradores, para propormos aí soluções para as organizações. E acredito que o Dr. Bruno tenha contribuído bastante para o nosso entendimento em relação a todas essas mudanças que aconteceram, estão acontecendo, né? Ele mesmo falou, toda hora aparece alguma coisa diferente, que a gente tem que ficar antenado, e a gente realmente trabalhar para que isso, para que as empresas sofram minimamente possível, né? Doutor Bruno, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação, grande contribuição para a nossa universidade, para o nosso departamento, tá? Agradecer também ao escritório Eduardo Ribeiro Advocacia, que o senhor faz parte, por ter, na verdade, quase que não te cedido, mas ter te disponibilizado para participar desse evento aqui conosco, tá? Falar para os nossos alunos que muito bom ter vocês aqui novamente, e para vocês acompanharem, né, a gente tem falado sempre em todas as palestras, se quiserem acompanhar novidades, não só de palestras, mas dicas voltadas para a área da administração, e agora durante a pandemia, depois da pandemia, sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, que é o @dade.ufes, e também no Facebook, tá, Departamento de Administração UFES, para que vocês possam ficar aí atentos, né, e bem informados sobre a nossa área, tá bom? Super obrigada. Joia, Thaís, eu agradeço mais uma vez o seu convite, tá? Agradeço a participação aí de todos que estiveram aqui na sala, estendo também os agradecimentos aos demais membros da equipe. Foi muito bom ter participado disso aqui, debater direito do trabalho, para mim, é sempre uma alegria, e ainda mais no momento de ressurgimento dessa advocacia que eu tanto amo e tanto participo. Muito obrigado, professora Thaís. Muito obrigada. Acho que vocês vão ter muito trabalho a partir de agora, né? Mais ainda, né, doutor Bruno? Mais ainda, mais ainda. E só lembrando, estamos disponíveis nas redes sociais, no Eduardo Ribeiro Advocacia. Lá tem todos os nossos contatos. Qualquer coisa que precisarem, não deixe de entrar em contato, que o escritório terá prazer em atender. Maravilha. E lembrando também, pessoal, que a gente continua com o nosso ciclo de palestras, e aí venha complementar muito do que a gente falou hoje, porque na segunda-feira nós teremos uma palestra sobre finanças, falando sobre as linhas de crédito para enfrentamento da Covid-19. Todo mundo deve ter ouvido falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai se aprofundar isso na segunda. Ok? Obrigada, pessoal. Bom final de tarde, bom feriado para vocês amanhã. Fiquem em casa, né? Tchau, tchau. Até logo, tchau. E tchau, tchau a todos. Obrigada também, Bruno. Obrigado.